Pastor que orou abençoando o carnaval é confrontado em entrevista e passa vergonha. Eu queria até deixar uma pergunta pro pastor Cosme. É o seguinte: pastor, aonde que o senhor vê, vendo mulheres nuas, a família conservadora sendo atacada, os valores e princípios cristãos e a Bíblia sendo rechaçada, como que isso, pastor, pode de alguma maneira glorificar ao nome de Deus? O senhor acha mesmo que Deus, olhando para essa festa, ele está se agradando disso? Não queria comentar, mas todo mundo sabe, eu vou comentar. Minha mãe era mãe de santo. Minha irmã, com 12 anos, foi uma das mães de santos mais procuradas em São Paulo. Ela nunca permitiu a gente ir no carnaval. E quem está me ouvindo aí deve ter muita mãe que, mesmo sendo de outras religiões e liberal, nunca permitiram os seus filhos ir no carnaval. E eu sempre dizia, e eu me lembro que diversas vezes eu perguntava para minha mãe, mas por que não pode? E minha mãe dizia, porque lá, eu estou dizendo que minha mãe dizia, se ela estava certa ou se ela estava errada, não é essa a questão, estou dizendo que ela dizia, porque lá é um local onde o diabo tem livre acesso. E eu não quero você lá. E minha mãe, mesmo sendo... me barrava de certas coisas. Então a pergunta que eu faço para o senhor é: e aí, pastor? Podemos olhar o carnaval simplesmente como uma festa cultural? Não há nada de espiritual nela? Irmãos, me fizeram várias perguntas, já me citaram várias vezes. Quero dizer que, com o pensamento que está sendo exposto aqui, eu sou a minoria. Temos aqui 4 pastores que estão no mesmo pensamento e um pastor que destoa em alguns pontos. Em primeiro lugar, já iniciei o debate dizendo que sou favorável que as igrejas sejam livres para fazer retiro, fazerem o que quiserem, desde que respeitem, né? Só não no pensamento de que vamos deixar a cidade abandonada na mão de Satanás, inclusive alguns amigos e familiares, e vamos para o retiro se livrar desse satanismo. Então tem um monte de perguntas que me fizeram, e eu gostaria também que me fosse dado um tempo, porque estou em minoria. Queria até agradecer aos irmãos aqui de coração por os irmãos estarem me chamando como pastor. Eu fui tratado a todo momento aqui como pastor, como irmão, como evangélico. Eu agradeço aos irmãos, porque muitos irmãos das nossas igrejas têm me atacado diretamente, desvalidado, desqualificado o meu posicionamento e a minha pessoa e o que me classifica como pastor. E aí me perguntaram sobre mulheres nuas, né, no carnaval. Eu fui proibido muito tempo de ir para a praia, né? Na minha igreja tinha um pecado muito sério, que era o pecado da praia. A gente não podia bater palma nos cultos, as mulheres não podiam passar batom, não podiam usar calça jeans. E toda a minha família era proibida de ir para a praia. Mas a gente pecava o pecado da praia, a gente ia escondido para a praia. Inclusive a gente achava as filhas do pastor, os filhos do pastor na praia, também escondidos. Não tão escondidos, porque a praia é pública. Por que ir para a praia era pecado? É porque na praia tinha muitos pecadores, porque na praia tinha corpos expostos. Pessoas de sunga, e graças a Deus eu moro no Rio de Janeiro, um lugar de praia, um lugar de calor, e para a praia a gente ia estar pecando, porque íamos ver as mulheres nuas, a gente ia ver as mulheres de biquíni, de topless, de maiô, do que seja. Então, sobre o carnaval, quando a gente vai na praia, a gente vê também as mulheres nuas. Mas é óbvio também que eu não aceito e acho muito abusivo quando a gente ataca qualquer religião. Então, qualquer coisa exagerada que fale contra o cristianismo, contra as religiões de matriz africana, contra os irmãos judeus, até contra os ateus, eu acho abusivo. A gente pegar símbolos religiosos e quebrar, pegar símbolos ou imagens religiosas e atacar. Isso é óbvio que é abusivo. Eu estou no mesmo pensamento com os irmãos. Eu quero que você responda direto, Cosme, porque você está fugindo de responder diretamente. Você está sempre pegando um erro cometido no passado, por exemplo, da igreja no seu extremismo, para querer justificar a mulher nua no carnaval.
A pergunta é, o senhor acha normal, como cristão, a exibição exacerbada do nudismo no carnaval? Para o senhor isso é normal? É aceito biblicamente? Ponto. Essa é a primeira pergunta. Respondendo diretamente, óbvio que não. Qualquer coisa que é exacerbada, que é exagerada, óbvio que não. E não só no carnaval. Eu moro no Rio de Janeiro. Então vejam só. Tá, posso fazer uma pergunta? Mas o senhor não concorda? Como que o senhor ora por um evento como esse, sabendo que tudo isso vai acontecer? O senhor é conivente com isso? Aonde que o senhor encontra a base bíblica? Porque até agora o senhor não citou uma passagem da Bíblia falando, ó, por causa desse texto da Bíblia, eu entendo que o carnaval é algo de Deus. O senhor consegue mostrar isso dentro da Bíblia? Porque se o senhor é pastor, o senhor tem que se basear dentro da Bíblia. Amém. Em tudo que a gente coloca a mão será abençoado. E não será uma cultura brasileira que irá afetar a minha fé ou a fé dos brasileiros. Mas como é que o senhor entende quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não põe a tua mão precipitadamente sobre ninguém para que não seja participante de pecado alheio? Interpelado por vários momentos, vários pastores. Não, o senhor tem todo o tempo para responder, só para a gente não fugir da pergunta. É um debate, vai lá. É um debate. É um debate. Então, irmãos, voltando ao que eu estava falando, eu acredito que tudo que a gente coloca nas nossas mãos, a nossa presença, nosso corpo será abençoado. Deus não sai, Jesus não sai da cidade do Rio de Janeiro na época de carnaval. O Espírito Santo do Senhor, ele não vai fazer férias. Ele não vai pular na piscina. Ele não vai ficar num quarto de alojamento com um monte de crente que está fugindo do carnaval amedrontado, que a cidade agora é do diabo. Então, quando eu vou no carnaval, quando eu vou na Sapucaí, eu sou o primeiro pastor a falar na Sapucaí, a orar na lavagem da Sapucaí, que é uma lavagem das irmãs de Axé e dos irmãos de Axé. Quando eu vou lá, eu vou com uma pessoa evangélica, com uma pessoa cristã que acredita em Cristo Jesus e que não tem medo dessas falácias, de dizer que a cultura afro-brasileira é do diabo. Mas o senhor acha que não é? Os espíritos que descem lá é de Deus? Economias do Brasil. A gente está falando de um dos maiores PIBs do Brasil. Os irmãos estavam falando sobre violências que acontecem no carnaval. Os irmãos estavam falando sobre acidentes de trânsito. É óbvio, proporcionalmente, qualquer mega evento, como Réveillon, como qualquer outra festa, como mega shows que acontecem em todas as cidades, aumentam proporcionalmente a violência, acidente de trânsito e qualquer coisa tanto boa quanto ruim. Não. A gente está falando que o Estado do Rio de Janeiro investiu 200 milhões de reais para o carnaval. Mas sabe o que vem de lucro? São quase 6 bilhões de reais de lucro para manter famílias evangélicas, que algumas estão tirando férias, algumas estão... Mas tem muitos irmãos meus que estão no barracão de carnaval, trabalhando, fazendo fantasia, com cola quente. Tem muitos irmãos das nossas igrejas que se mantêm também com o dinheiro do carnaval, nos seus restaurantes, nos seus hotéis. O que os pastores, donos de hotéis, de restaurantes, donos de agências de turismo fazem no carnaval? É extremamente incoerente, pastor. Pastor Cosme, a sua fala, né? Porque orar num lugar desse... Eu acredito sim que Deus não saia, eu acredito sim que o Espírito Santo não saia do Estado quando vai ter um carnaval, mas é extremamente incoerente um lugar ou uma festa que depois que eu faço oração vai ter invocação de espíritos, vai ter tudo aquilo que acontece, que nós sabemos que acontece no carnaval, é de extrema incoerência, não faz sentido. Por isso que o pastor é criticado, porque as pessoas no mínimo de conhecimento bíblico, no mínimo, acham incoerente a tua postura. E é por isso que nós estamos aqui falando, e todo mundo vai falar mesmo. Por quê? Porque é incoerente. Não existe nenhuma base bíblica. Não tem Paulo fazendo isso. Não tem Daniel lá na Babilônia fazendo isso. Por isso que é tão incoerente e por isso que nós questionamos. Porque a minha pergunta é o seguinte: eu posso orar por todo mundo? Devo orar por todo mundo? Sim. Devo. Mas o mesmo Paulo que a Bíblia manda e fala que aonde eu botar minha mão vai ser abençoado, e eu acredito nisso, a Bíblia também diz que não posso botar a mão em todo lugar. Paulo diz, não põe a tua mão precipitadamente sobre ninguém, para que você não seja coparticipante de pecado alheio. Então é uma coisa para se pensar, Pastor Calixto, retrocedendo um pouco no assunto que a gente estava falando, o pastor Cosme, é um pouco estranho, isso eu notei, porque parece que ele veio pro debate para criticar o nosso meio. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas é a minha opinião. Pastor Cosme, com todo respeito ao senhor,
mas aparentemente o senhor veio só para criticar o nosso meio, o meio evangélico. E eu também queria dar outro adendo. Ele enfatizou muito que as religiões de matriz africana e trouxe dados e tal. Mas no Brasil, o dado que nós temos também, as religiões de matriz africana são maioria branca, né? São os brancos que participam ali. E quando a gente olha toda essa perspectiva de enaltecer o negro, os brancos que estão fazendo parte da religião dele. Então, os brancos também são demonizados na sua religião, ou na religião de matriz africana, pastor Cosme? É normal um cristão ir numa festa onde uma mulher está pelada? É normal um cristão ir em uma festa onde Deus e a palavra de Deus e aqueles que servem a Deus são ridicularizados? Vocês falam toda hora de mulher pelada, né? Como se fosse um terror. É terror, sim. Pra mim uma mulher sair nua na rua é terror. O nudismo é bonito entre quatro paredes. Pastor Cosme. O nudismo. Parece-me que Adão e Eva sentiu vergonha quando viu que estavam nus. Masculinidade frágil? Eu preciso ver uma mulher pelada pra mim saber que eu sou homem? Eu não entendi. Eu também não entendi, não, mas vamos lá. Mulher pelada. Mas é o que tem no carnaval, é isso que tem. É um hedonismo, é a exaltação do corpo feminino. A mulher é vista como um objeto. Isso é um fato. Vamos lá. O pastor Cosme pode responder depois. Eu queria saber se o senhor crê que a Bíblia ela é inerrante. Ela é a nossa regra de fé e prática. O senhor pode responder depois. O senhor tinha falado do versículo 8 do capítulo Deuteronômio 28. E assim, a gente não pode lançar versículos ao vento e achar que isso é interpretação. Todo versículo está dentro de um contexto. O senhor tinha falado assim, sobre o versículo 8, né? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Só que o versículo 1 vai dizer o seguinte, é o contexto da passagem, tá? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o texto ele tem um contexto. Tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Então, se alguém está vendo alguma coisa que está acontecendo errada lá, um assassinato, um adultério, eu vou colocar a mão, vai ser abençoado? Obviamente que não. Existe uma conduta, existe uma ética que tem que ser analisada. Então, assim, a gente não pode pegar um versículo da Bíblia isolado, jogar assim no ventilador e falar que isso é uma exegese, que isso é uma interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, existe um contexto ali, e o contexto aqui, ela está condicionada à obediência. O contexto, ele está condicionado ao seguinte, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, até agora não ficou muito claro. Eu queria ouvir do pastor Cosme, eu acho que já foi feita umas 2 vezes essa pergunta, aonde que mulheres peladas, jovens usando droga, pessoas bebendo, glorificam a Deus? O Senhor não só... Onde tem a palavra nisso? Eu queria... Porque o Senhor orou falando que o carnaval não é do diabo, é dos cariocas. Aonde que está isso na Bíblia? O senhor poderia mostrar dentro da Bíblia? O senhor se baseia dentro da Bíblia ou o senhor vai ficar se baseando só em dados e estatísticas? Vai lá, querido pastor Cosme. Tá, eu tenho uma série de perguntas que eu ainda não respondi, que eu estou respondendo aos poucos, aí quando vocês me interrompem eu paro e depois eu volto. Ainda sobre racismo religioso, que o nosso pastor, acho que é Ageu, perguntou, né, que ele queria entender o que é racismo religioso, que ele nunca ouviu falar. O racismo ele tem várias capilaridades, ele pode agir em vários lugares de diversas formas, ele não só pode agir como ele age. Então, quando a gente seleciona uma religião, como a gente evangélico costuma selecionar as religiões de matriz africana como a personificação do mal, né? Várias vezes o pastor Calixto aqui falou em África relacionado ao negativo, a demônio, a trevas, a energia ruim. Então, quando a gente seleciona uma religião e uma religião de um país, de uma região, de uma etnia, isso é, para dizer que é uma religião do mal, que é do diabo, que é demoníaca, isso é racismo religioso. Eu fico pensando o que seria das igrejas evangélicas se não existisse candomblé, umbanda, magia negra, magia branca, o que fosse. O que seria dessas igrejas, né? Qual seria o medo para ficar doutrinando ou ficar controlando os irmãos, se não fosse as religiões de matrizes africanas? O pastor também
acho que é Daniel Godoy me perguntou se eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, né, como a palavra verdadeira, a palavra de Deus. É óbvio que eu acredito na palavra de Deus. Agora, os livros que são traduzidos, os textos que nos chegam traduzidos de diversos... A gente sabe que a palavra homossexualidade não tem nem 200 anos. E hoje, em Bíblias atualizadíssimas, surgem palavra homossexual. Mas como? Se na época que a Bíblia foi escrita, no hebraico, aramaico e grego, não existia o termo homossexualidade, como traduções hoje da Bíblia apresentam homossexualidade. Aí eu queria perguntar também ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Qual é o Pai Nosso correto? O católico ou o evangélico? Tem diferença? Mas qual que é a diferença entre o Pai Nosso católico e evangélico? Não tem diferença. Mas qual que é? Pelo amor de Deus, não Então, Qual é a diferença, pastor? Nós estamos perguntando pro senhor. Porque eu não tô nem falando das versões da... Porque tem o reino, é o poder e a glória? Qual que é a diferença, pastor? Então, o senhor... Alguém já trouxe aí, alguém já está antenado. E eu queria perguntar ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Não só o pastor Daniel, todos os pastores da mesa. Qual é o Pai Nosso que está de acordo nada a ver com o assunto. Ele não respondeu de novo a sua pergunta, pastor Daniel. Tem que fazer outra pergunta para ver se ele responde, porque ele responde com outra pergunta. Não, pode não. Não, eu não tô fugindo. Quem tá fugindo é você, Cosme. Então, pastor, eu vou deixar uma pergunta aqui. Ele tá te perguntando desde o começo do debate e você tá fugindo. E você acha que você tá lacrando agora. Não, a pergunta aqui que gira é o seguinte: existe racismo religioso? Eu vou perguntar pro pastor Cosme. Pastor Cosme. Eu fugi igual você tá fugindo. Racismo religioso. Não é racismo religioso. De tudo que eu tinha que responder. Eu vou perguntar pro senhor. Não é racismo religioso. Eu quero que o senhor responda direto. Quando você pega uma família tradicional e põe ela dentro de uma lata como conserva, o senhor não tem isso como racismo? Eu não tenho a liberdade de expressar o que eu sou, seja... Meu irmão, racismo é em relação a etnia. Isso é desrespeito que o senhor está falando. Isso é desrespeito que fazem com a gente também. Isso é desrespeito. Mas o senhor orou por isso. O senhor é conivente, o senhor orou. É a resposta. O senhor orou. Racismo é em relação à raça e etnia. Mas o senhor é conivente, o senhor separa. Quando parece-me que quando é de um lado, o crime é mais brando. Quando é do outro, o crime é agravado. Os fiéis das suas igrejas, vocês oram? E não tem fiéis que fazem coisas erradas? Tem gente que faz coisa errada também na Umbanda. Porque tem alguém da sua igreja que é ladrão. Você não vai orar pela sua igreja porque tem alguém na sua igreja... Mas a gente tá falando com o pastor ou com o pai de santo? Boa pergunta. Aí agora a pergunta é boa. Ou com o pai de santo? Não, agora eu quero a resposta. Até agora vocês queriam me respeitar, agora tá querendo... É uma pergunta. Não, eu tô uma pergunta. Mas é pela sua proximidade. Se eu fui entendido com falta de respeito, me perdoe, mas eu tô perguntando porque você é mais favorável às questões... Ageu, se eu tô me apresentando como pastor, peço que o irmão me respeite. Não, eu tô respeitando, só que... Mas é pela proximidade. É um pouco estranho, Mas eu creio que a pergunta é por conta da proximidade. Pastor Cosme, o senhor expulsa demônio de alguém, independente se ele é branco, se ele é negro? Já expulsei bastante e expulso se tiver que expulsar. Agora, a gente tem que entender questões psiquiátricas, a gente tem que entender questões de saúde mental. A gente tem que entender que a igreja brasileira, ela precisa conhecer também sobre questões psiquiátricas. Ele tá mudando de assunto. Aqui no Brasil, a gente selecionou uma série de entidades ou deuses pra gente ir atacar. Então, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Essa série de entidades e deuses que o senhor comentou... O que é em outros países o nome desses deuses? Não, pastor, só para esclarecer o ouvinte, essas séries de entidades... Porque o nome dos demônios das nossas igrejas são as entidades, os espíritos... que em outras religiões são servidas. Então deixa eu perguntar pro senhor, essas outras entidades... Às vezes essas ele tem um novo meio de expulsar demônios. Não, essas outras entidades, qual é o nome que o senhor usou? Entidades e... Divindades. Espíritos. Divindades das outras religiões.
O senhor... Outras que a gente sabe, Umbanda e Candomblé. Não, de outras religiões. Essas religiões são O senhor me diria, eles são o quê? Eles são anjos? Eles são espíritos bons? Eles são espíritos maus? Porque a Bíblia vai dizer... Pera um pouquinho, deixa eu completar a pergunta. A Bíblia vai dizer: provai os espíritos e vede se eles são de Deus. Então, todo espírito tem que ser colocado à prova. O que eu estou perguntando para o senhor direto: os espíritos que agem lá nessas entidades, o nome que o senhor deu, eu não vou dar nome aqui para eu não cometer um erro. Eles são espíritos bons ou eles são espíritos maus? Eles são espíritos vindos da parte de Deus? Quem pode dizer isso com muita veemência não sou eu. Eu não sou pai de santo. Quem pode dizer isso com muita veemência são aqueles que vivenciam aquela fé. Agora, como eu evangélico, posso dizer na religião do outro, que é do demônio, que é do diabo, que os espíritos... A Bíblia diz, pastor. A nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé é a Bíblia. Como eu posso usar a minha cosmovisão? Como eu posso usar a minha cosmovisão? Não, usar a Bíblia. A religiosidade do outro? Mas é a Bíblia, pastor. Meu irmão, Mas a verdade absoluta. Se o senhor usa a Bíblia como ferramenta... Que o Deus de século, que o Deus que cega, que o Deus que corrompe muitos pastores é Mamon. Isso, concordo. Isso, concordo. Também. Mas a Bíblia também diz, o Paulo também diz que o espírito que opera lá... O Deus que faz muitos pastores se enriquecerem com a gordura e a lã das ovelhas. Pastor Carlos, eu não posso... Eu concordo, o senhor tá certo. O senhor tá certo. A gente quer metralhar. Não, pastor Cosme, o senhor tá certo. O senhor tá certo. O senhor tá certíssimo. Mas só que a mesma Bíblia que o senhor tá usando, Paulo vai dizer que mesmo sem eles saberem, esses espíritos que atuam lá, mesmo sem eles saberem, Paulo diz, eles não sabem, mas nós sabemos que são demônios. Sim. Ou o senhor agora não acredita? O senhor só acredita naquilo que é bom pro senhor? Ou Paulo, mesmo Paulo que diz que o espírito da riqueza, que o mamon, que alguns pastores só servem a mamon, é o mesmo que diz que o espírito que opera lá é demônio. Demônio, querido pastor Daniel. Senão o ouvinte vai pensar que é normal ele invocar outro espírito sem ser o espírito de Deus. O problema do pastor Cosme é o seguinte, com todo respeito. Não é a Bíblia, é a Bíblia, pastor. Eu citei a Bíblia pro senhor. Mas não adianta citar a Bíblia pro pastor Cosme, porque ele mesmo disse que ele não acredita na Bíblia. Ele disse que não acredita na Bíblia. Pastor Cosme, a gente é uma religião de matriz negra. Pastor Cosme, posso falar? Isso aqui firmado o que está acontecendo nesse pastor, Cosme, o senhor... a própria religião de matriz africana tem o racismo, porque existe mesa branca. Vocês deveriam tirar esse nome, mesa branca. E se o senhor não sabe, todo mundo que participa de mesa branca, 85% são brancos. Brancos de Allan Kardec. É isso, alemã. Mas vamos falar dos termos. Por exemplo, preto velho. Irmão, estude um pouco mais. Esses outros termos, eles também têm que ser substituídos, porque seria racismo, né? Preto velho, preta velha, não seria racismo, Cosmo? Esses termos? Meu irmão, que pena o irmão tá fazendo uma pergunta tão ingênua ainda. Ainda não ter se conectado de fato. E não vou me conectar. Estou debochando. Não, a minha pergunta a pergunta tá girando aqui. Olha, não é eu. Não é eu. Eu quero saber o seguinte. O pastor Cosme, o problema dele é o seguinte. Pastor Cosme, o senhor disse que acredita na inerrância bíblica. O senhor disse que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Chamar ela de negra, chamar ela de preta suja, é óbvio que isso é uma ofensa. Pastor Cosme, o senhor disse que a Bíblia, ele falou que nem... Beleza, foi respondido. Tá, vamos lá. Pastor Cosme, o senhor disse pra gente aqui que a Bíblia ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus. Só que todas as suas falas vai totalmente contra aquilo que tá dentro da Bíblia.
Tá entendendo? Por exemplo, aí o senhor falou dos pastores que enriquecem. Então quer dizer que eu vou pegar o erro de alguém para justificar... Até agora ninguém me respondeu sobre o Pai Nosso. Então, Até agora ninguém me respondeu porque sobre o tema do debate... o Pai Nosso, vamos ver onde você quer chegar. Tá. O tema do debate é Pai Nosso, o tema do debate é sobre o carnaval. O que acontece? Eu tenho que pegar o erro de alguém para justificar adorar outros deuses? Aqui pesquisassem sobre isso. Então eu vou pegar o erro que o senhor falou de pastores que enriquecem. Eu vou pegar o erro de alguém que tá fazendo alguma coisa errada para justificar adorar outros deuses, adorar outras entidades. Quem faz essa divisão demoníaca é a esquerda, que coloca negros contra brancos, ricos contra pobres. Tá entendendo? A esquerda ela faz essa demonização que a Bíblia não apresenta. O senhor disse aqui categoricamente, o senhor crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Só que todas as suas falas recorrentes vão contra tudo aquilo que está na Escritura. Paulo diz o seguinte: eu fui posto para a defesa do Evangelho. O senhor crê que existem vários deuses podem ser adorados? O senhor crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Ou o senhor crê que aquelas entidades que se manifestam ali também podem ser adoradas? Isso não me interfere. Como não? Como não? Mas não é o que, pastor? Bíblia? Eu não vou subir meu púlpito para falar de outros... Mas não é problema seu? Mas e a Bíblia? Eu vou falar sobre esperança. Eu vou falar sobre vida. Peraí. O mesmo Deus que fala de esperança e de vida, a Bíblia vai dizer que ele é fogo consumidor. Eu vou falar dentro da minha congregação, dentro dos lares ao qual a gente faz culto. Deus é só amor? Jesus Cristo. Deus é só amor? Pastor, Deus é só amor? deixa eu voltar pra cá. Pastor Luciano Scala. Vamos lá. Isso não me importuna. Pastor Luciano Scala. Não interfere na minha fé. Pastor Luciano Scala, eu falei e ele fugiu da pergunta. Vou fazer a pergunta pro senhor, ver se o senhor responde.